Dizem que a sorte escolhe seus donos, mas ninguém fala sobre o que acontece quando ela escolhe errado. Um bilhete premiado, esquecido em um café antigo. O prêmio nunca foi reclamado. E quem tentou se aproximar dele, nunca mais foi o mesmo. Alguns dizem que o bilhete ainda aparece, de tempos em tempos, esperando a próxima pessoa disposta a pagar o preço da fortuna. Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. Eu nunca acreditei muito em sorte. Sempre fui o tipo de pessoa que acredita que o destino é só uma palavra bonita para justificar o caos. Mas naquela manhã chuvosa de setembro, o destino ou o caos decidiu brincar comigo de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Era uma terça-feira. Eu estava no Café Primavera, o mesmo lugar onde eu tomava café todas as manhãs há quase 5 anos. Um lugar pequeno, de esquina, com cheiro de pão fresco e nostalgia. Eu me sentava sempre na mesma mesa, próximo à janela, observando as pessoas passando com guarda-chuvas coloridos, os carros espirrando água nas calçadas, e o mundo parecendo alheio à minha solidão. Naquele dia, algo estava diferente. A mesa à minha frente, que geralmente ficava vazia, tinha um bilhete de loteria amassado sobre o tampo de madeira. Parecia esquecido, molhado nas bordas, como se alguém o tivesse deixado ali às pressas. E, por algum motivo que até hoje eu não entendo, eu o peguei. Não costumo mexer nas coisas dos outros, mas o bilhete tinha um tipo de magnetismo estranho. Era um bilhete da Mega da Virada do ano anterior. Eu lembro porque o logotipo azul estava desbotado, mas ainda legível. Olhei a data, 31 de dezembro. Olhei os números, 06, 13, 17, 23, 41, 58. Eu ri sozinho, achando que devia ser apenas mais um pedaço de papel inútil perdido no tempo. Mas algo dentro de mim me fez guardá-lo no bolso do casaco, sem pensar 2 vezes. Naquela noite, quando cheguei em casa por curiosidade, pesquisei os resultados daquele sorteio. E foi aí que o mundo pareceu parar por alguns segundos. Os números batiam. Cada um deles. Todos. Eu conferi umas 5 vezes, troquei de site, olhei vídeos antigos com os resultados oficiais. Era o bilhete premiado da Mega da Virada do ano anterior. Um prêmio que nunca havia sido reclamado. A sensação que me tomou foi uma mistura de euforia e pavor. O bilhete estava ali, nas minhas mãos, mas o prazo para resgate já tinha expirado há mais de 8 meses. Mesmo assim, aquilo não fazia sentido. Por que alguém deixaria um bilhete premiado, que poderia mudar a vida de qualquer pessoa, esquecido num café? Pensei em contar para alguém. Mas contei apenas para uma pessoa, Mariana, a garçonete do café, com quem eu trocava algumas palavras quase todos os dias. Quando mencionei o bilhete, ela ficou pálida. "Onde você encontrou isso?" perguntou com um tom tenso, quase sussurrado. "Na mesa do canto, hoje de manhã. Por quê?" Ela desviou o olhar, mordeu o lábio inferior e disse: "Essa mesa era onde o senhor Álvaro costumava sentar." O nome me soou familiar. "Álvaro, o senhor mais velho que vinha aqui sempre com um casaco bege e chapéu?" Ela assentiu lentamente. "Ele morreu há uns 2 meses. Teve um ataque cardíaco dentro do café." "Dentro do café?" perguntei, tentando esconder o arrepio que subia pela nuca. "Sim, naquela mesma mesa." Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando no homem, no bilhete, na coincidência absurda de ter encontrado algo assim tanto tempo depois. Mas o que me atormentava de verdade era outra coisa. Por que aquele bilhete apareceu justo agora, tanto tempo depois da morte dele? 2 dias depois voltei ao café. Mariana me recebeu com um olhar estranho, como se soubesse que eu voltaria.
Eu procurei saber mais sobre o Sr. Álvaro, ela disse antes mesmo de eu pedir o café. Sabe o que descobri? Ele falava para todo mundo que tinha jogado na Mega da Virada, mas que nunca tinha conferido o resultado. Então, ele talvez não soubesse que tinha ganhado. Talvez, ela respondeu, mas tem mais uma coisa. Ela se inclinou sobre o balcão e falou mais baixo. Depois que ele morreu, alguém arrombou o apartamento dele. Só que nada foi levado. Nada além de papéis. Naquela hora, algo gelou dentro de mim. Eu abri a carteira e olhei para o bilhete. A tinta estava um pouco borrada, e havia uma marca, uma mancha escura, próxima ao número 17. Não parecia sujeira. Parecia sangue. Depois daquela conversa com Mariana, o bilhete se tornou uma espécie de sombra na minha rotina. Eu o guardava na carteira, dentro de um plástico transparente, mas às vezes, quando abria para pagar algo, sentia um arrepio, como se estivesse mexendo em algo que não era meu. E em certo sentido, não era mesmo. A curiosidade começou a corroer minha mente. Durante dias tentei afastar a ideia de investigar mais, mas cada vez que passava em frente ao Café Primavera, sentia um impulso quase irresistível de voltar lá. Até que, em uma manhã de sexta-feira, cedi. O café estava mais vazio do que o normal. Mariana não estava no balcão, o que era incomum. No lugar dela, um rapaz novo limpava as mesas. Perguntei por ela. Mariana saiu, acho que pediu demissão, respondeu o rapaz, sem dar muita importância. Foi de repente, disse que ia para a cidade da mãe. Aquilo me deixou desconcertado. Ela parecia bem na última vez que nos vimos, e agora, simplesmente, desapareceu. Enquanto tentava digerir a informação, percebi um envelope preso com fita adesiva embaixo da mesa onde eu sempre sentava. Era como se alguém tivesse deixado ali, escondido, propositalmente. Olhei ao redor, ninguém prestava atenção em mim. Tirei o envelope e o coloquei no bolso, tentando não chamar atenção. Dentro dele havia uma única folha de papel dobrada, com letras trêmulas escritas a caneta azul. Se você encontrou o bilhete, cuidado. O que está perdido não quer ser achado. M. Eu quase deixei o papel cair. O bilhete, Mariana, e aquela mensagem. Tudo começou a se misturar na minha cabeça, como se eu tivesse aberto uma porta que deveria permanecer trancada. Naquela noite sonhei com o Sr. Álvaro. Eu não o conhecia bem, mas no sonho ele estava sentado na mesa do café, me olhando fixamente. Não dizia nada. Só me encarava com os olhos fundos, sem piscar, enquanto o bilhete queimava lentamente entre seus dedos. Acordei suando, o coração disparado. Olhei o relógio, 3h17 da manhã. No dia seguinte, decidi procurar o endereço do Sr. Álvaro. Não foi difícil. Perguntei discretamente a um dos atendentes antigos do café que se lembrou da rua. O prédio ficava a poucas quadras dali, um edifício antigo de fachada bege, com janelas de ferro e um portão de ferro enferrujado. Subi até o terceiro andar, onde uma placa enferrujada marcava a PTO 302. O corredor estava silencioso e o cheiro de mofo e cigarro velho pairava no ar. A porta do 302 estava trancada, mas alguém havia violado a fechadura, exatamente como Mariana havia dito. Olhei ao redor, nenhum som, nenhum morador. Empurrei a porta. O apartamento estava coberto por uma fina camada de poeira. Tudo parecia intacto, exceto uma mesa no centro da sala, coberta de papéis espalhados, anotações, contas antigas e dezenas de recortes de jornais sobre loterias. Havia algo obcecado naquilo. Frases rabiscadas nas margens. Não é coincidência. Eles sabiam. Ele não devia ter contado. No canto da parede encontrei uma pequena moldura caída. Era uma fotografia antiga de um homem e uma mulher, de mãos dadas em frente a uma banca de apostas. O homem era o Sr. Álvaro.
A mulher era Mariana. Senti o chão sumir sob meus pés. De repente, um som seco veio do corredor, como um passo arrastado. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém. O ar ficou denso, frio. Por instinto, coloquei o bilhete sobre a mesa e comecei a vasculhar as gavetas em busca de mais respostas. Encontrei uma carta datada de janeiro pouco antes da morte de Álvaro. Mariana, se eu não aparecer é porque eles me encontraram. O bilhete está seguro, mas não é o dinheiro que eles querem. É o que o bilhete representa. Ah! Naquele momento, algo caiu no chão atrás de mim. Um retrato pequeno, de vidro rachado, girou até parar aos meus pés. Era uma foto de Mariana mais jovem, mas com uma cicatriz no pescoço que ela nunca tinha antes. Ou melhor, que eu nunca tinha notado. Saí do apartamento apressado, sentindo uma pressão no peito, como se o ar ali dentro tivesse se tornado pesado demais para ser respirado. Mas quando olhei para trás, antes de fechar a porta, vi algo que me fez congelar. O bilhete que eu tinha deixado sobre a mesa não estava mais lá. Nos dias que se seguiram, minha mente parecia dividida entre o mundo real e uma sombra invisível que me acompanhava em silêncio. Eu tentava seguir a rotina, mas sentia que algo, ou alguém, me observava. O bilhete tinha desaparecido e, junto com ele, a sensação de controle sobre a minha própria vida. Foi então que uma ideia me ocorreu. O café tinha câmeras de segurança. Lembrei-me de tê-las visto, discretas, presas no canto do teto, apontando justamente para as mesas do fundo, onde o Sr. Álvaro costumava sentar. Talvez houvesse alguma gravação do dia da morte dele. Talvez aquilo pudesse me dar respostas. Voltei ao Café Primavera em uma segunda-feira chuvosa. O mesmo clima dos dias em que tudo começou. Dessa vez, o novo atendente nem tentou me impedir. Disse apenas que o dono, o Sr. Ernesto, estava nos fundos. Quando pedi para ver as gravações antigas, ele arqueou a sobrancelha. O senhor é policial? Não, mas é sobre o caso do Sr. Álvaro. Acho que encontrei algo que pode interessar a família. Ele me olhou por alguns segundos, avaliando se eu falava sério, e então desapareceu atrás da porta do estoque. Demorou uns 5 minutos, mas voltou com um pendrive prateado. Isso é tudo que sobrou das gravações do mês em que ele morreu. O resto foi apagado automaticamente. Agradeci e fui embora com o coração acelerado. Em casa conectei o pendrive ao notebook. Os arquivos estavam divididos por dias e horários. Demorei um tempo até encontrar o dia exato. 12 de julho, 10h42 da manhã. A gravação era granulada, com aquele típico tom esverdeado das câmeras antigas. O café parecia silencioso. No canto da imagem, lá estava ele, o Sr. Álvaro, com o mesmo casaco bege sentado à mesa mexendo em algo com as mãos. Era o bilhete. Ele o observava por longos segundos, como se tentasse se convencer de algo. Depois, tirou do bolso um envelope e o colocou dentro de um pequeno caderno. Em seguida, olhou em direção à câmera. Por um instante tive a sensação de que ele estava olhando diretamente para mim, através da tela, tantos meses depois. E então, algo aconteceu. Uma mulher apareceu na imagem. De costas. Cabelos longos, escuros, amarrados em um rabo de cavalo. Ela se aproximou da mesa, colocou a mão sobre o ombro dele e falou algo que a câmera não captou. Ele pareceu surpreso e assustado. A mulher tirou algo da bolsa, talvez uma caneta, talvez uma seringa. A imagem ficou distorcida. O corpo dele caiu sobre a mesa. E a mulher se virou rapidamente em direção à câmera. Por um instante, o vídeo travou. Mas foi o suficiente. Eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era Mariana. Meu corpo inteiro gelou. Parei o vídeo. Respirei fundo. Tentei racionalizar.
talvez não fosse ela, talvez fosse alguém parecida. Mas dentro de mim, eu sabia. A cicatriz no pescoço, o olhar. O mesmo modo de prender o cabelo. Apertei o play novamente. Depois que o Sr. Álvaro caiu, Mariana, ou aquela mulher, recolheu algo da mesa. Provavelmente o bilhete. Depois, saiu pela porta dos fundos, sem olhar para trás. A gravação terminava ali. Mas antes de fechar o vídeo, percebi algo estranho no canto inferior da tela. Um reflexo no espelho da vitrine, que mostrava a rua do lado de fora. Havia um homem parado na calçada, de sobretudo escuro e chapéu, observando tudo. E quando a mulher saiu, ele simplesmente virou as costas e desapareceu. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha visto, e principalmente no fato de que Mariana sabia que o bilhete não podia mais ser resgatado. Então, por que tudo aquilo? Por que matar alguém por um papel sem valor? Eu precisava de respostas. No dia seguinte, procurei o endereço que constava na carta que encontrei no apartamento. Era um prédio mais antigo ainda, na região central. Subi até o quarto andar, onde uma porta de madeira escura exibia o número 407. Bate. Silêncio. Bati de novo. Depois de alguns segundos, ouvi passos lentos se aproximando. A porta se abriu. Era Mariana. Mas ela não parecia a mesma. Os olhos estavam fundos, o rosto pálido, e ela tremia como alguém que não dormia há dias. Eu sabia que você viria, ela disse com a voz rouca. Eu deixei o bilhete para você achar. Eu dei um passo para trás. Por quê? O que está acontecendo, Mariana? Ela me olhou fixamente. Porque agora ele vai atrás de você. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, algo atrás dela se moveu, uma sombra atravessando o corredor. Ela se virou bruscamente e a porta bateu com força. Eu ouvi gritos abafados. Depois, silêncio. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Bate, chamei, forcei a maçaneta. Nada. Até que uma voz fria, rouca, ecoou do outro lado. O bilhete não é seu. Fiquei alguns segundos parado diante da porta fechada, com os punhos ainda apoiados na madeira fria. O corredor parecia mais estreito, mais escuro. Não havia som algum, nem o de passos, nem o de vozes, como se o prédio inteiro tivesse sido engolido por um silêncio denso. Toquei na maçaneta de novo. Fria como gelo. O bilhete não é seu. Aquela voz ainda ecoava na minha cabeça. Mas quem tinha dito aquilo? Não era Mariana. A voz era mais grave, arrastada, quase gutural. Olhei para baixo. Uma sombra passava por debaixo da fresta da porta, como se alguém se movesse lá dentro. Depois, silêncio. E então, um som metálico, como se algo tivesse caído no chão. Um segundo depois, o corredor inteiro se apagou, todas as luzes, de uma vez só. Fiquei no escuro. Senti o ar mudar, o cheiro de mofo misturado a algo mais, algo doce e podre, como flores mortas. Um som de passos lentos veio do final do corredor. Parei de respirar. Não sabia de onde vinha, nem se era real, mas cada passo parecia mais próximo, até parar bem atrás de mim. Eu me virei. Nada. Só o corredor escuro. Mas por um instante, apenas um, juro que vi a silhueta de um homem de chapéu parado à distância, completamente imóvel. A luz piscou uma única vez, e ele sumiu. Corri escada abaixo sem olhar para trás. Quando cheguei à rua, o ar frio me atingiu com força. Olhei para o alto, nenhuma janela acesa. Mas lá no quarto andar, por um segundo, vi o reflexo de alguém parado atrás da cortina. Um rosto pálido. Olhos fixos em mim. Passei a noite acordado.
As imagens voltavam na minha mente como fragmentos desconexos. O bilhete, o vídeo, Mariana, o homem do chapéu. Tudo parecia fazer parte de uma mesma teia, mas eu ainda não entendia o motivo. No dia seguinte, recebi um envelope por baixo da porta do meu apartamento. Nenhum remetente, nenhuma marca. Dentro, apenas uma foto. Eu, sentado na mesa do café, segurando o bilhete. E ao fundo, o reflexo de alguém na janela. O mesmo homem de chapéu. Comecei a sentir medo de sair de casa. O tempo parecia se distorcer. Às vezes eu achava que via movimentos nas sombras, outras vezes jurava ouvir sussurros vindos do bolso do meu casaco, onde antes guardava o bilhete. Mas o pior veio uma semana depois. O dono do Café Primavera apareceu na minha porta. Disse que precisávamos conversar. Ele parecia abalado, com olheiras profundas e as mãos trêmulas. Você mexeu com o que não devia, disse assim que se sentou. O Sr. Álvaro não era só um apostador. Como assim? Ele fazia parte de um grupo, pessoas que acreditavam que certos números traziam mais do que sorte, que podiam abrir portas. Eu o encarei, confuso. Portas? Eles diziam que a loteria não era aleatória, que alguns bilhetes eram marcados, e que quem tentasse possuir um desses bilhetes sem ser o verdadeiro dono seria cobrado. Cobrado por quem? Ele respirou fundo, como se tivesse medo até de pronunciar. Por aquele que escolhe os números. Naquela noite, sonhei com o bilhete. Ele estava sobre a mesa do café, queimando lentamente. E atrás dele, o homem do chapéu observava, imóvel. Quando olhei para o rosto dele, vi o meu. Acordei gritando. O telefone tocou. Era o número de Mariana. Atendi com a voz trêmula. Do outro lado, apenas silêncio. E então, a mesma voz rouca, arrastada, sussurrou. O bilhete voltou para o dono. O telefone caiu da minha mão. Olhei para a carteira, onde o bilhete deveria estar. Ela estava aberta. E lá dentro, o papel amassado coberto por uma mancha escura, a mesma que vi no início. Mas agora, o número 17 estava riscado com algo que parecia sangue fresco. Passei dias tentando entender o que estava acontecendo comigo. As noites eram longas, e o som do vento nas janelas soava como murmúrios distantes. O bilhete agora estava de volta, e por mais que eu tentasse me livrar dele, queimando, rasgando, jogando fora, ele sempre reaparecia. Às vezes na minha carteira, às vezes sobre a mesa. Uma vez, o encontrei dentro do travesseiro. Era como se o bilhete tivesse vontade própria. Decidi procurar respostas. O dono do Café Primavera havia mencionado algo sobre um grupo que estudava os números da sorte. Comecei a buscar nos jornais antigos e encontrei uma matéria esquecida de 1989. Apostador morre misteriosamente após ganhar na Mega Sena. Bilhete premiado desaparece. A foto mostrava um homem que se parecia assustadoramente com o Sr. Álvaro, mais jovem, mas com o mesmo olhar sombrio. Continuei lendo. Segundo vizinhos, o homem dizia ouvir vozes que o mandavam jogar os mesmos números repetidamente. Antes de morrer, foi visto andando pela rua com um homem de chapéu escuro. O nome do falecido era Alberto de Melo Álvares. As iniciais AMA eram as mesmas que apareciam no verso do bilhete. A letra era idêntica à do Sr. Álvaro. Aquela coincidência não podia ser só coincidência. Era como se o bilhete tivesse passado de mão em mão, repetindo um padrão. E cada novo dono terminava da mesma forma, morto, esquecido, substituído. Enquanto lia a reportagem, percebi algo ainda mais sinistro. Os números do bilhete, 06, 13, 17, 23, 41, 58,
apareciam em várias matérias antigas, citadas em histórias de apostas não reclamadas, acidentes e até desaparecimentos. Como se aquele conjunto de números fosse uma espécie de senha. Um código. Nessa noite, sonhei de novo com um homem do chapéu. Mas dessa vez, ele falou comigo. Você não entende, não é? Disse com a voz distorcida, como se viesse de um rádio antigo. O bilhete não é sobre sorte, é sobre escolha. Escolha? Perguntei. Ele se aproximou lentamente. Seu rosto era um borrão, mas seus olhos, ou o que pareciam olhos, ardiam em vermelho escuro. Cada número é uma alma, cada aposta é um pacto. Pacto? Com quem? Ele sorriu, um sorriso impossível, largo demais. Com quem paga o prêmio. Acordei suando. As janelas estavam abertas, embora eu lembrasse de tê-las trancado. No chão, havia marcas de lama que vinham da porta até a minha cama. E sobre o criado mudo o bilhete estava ali, novamente. Mas agora, havia algo novo escrito em letras minúsculas na borda inferior. Próximo sorteio, 17 de julho. Olhei o calendário. Faltavam 3 dias. Nos dias seguintes tudo piorou. Luzes piscavam sozinhas, o telefone tocava e quando atendia, só se ouvia o barulho de respiração pesada. Na noite anterior ao sorteio, ouvi batidas na porta. 3 batidas, pausadas, fortes. Quando olhei pelo olho mágico, vi apenas um chapéu. E uma sombra parada. Sem rosto. Sem corpo. Não tive coragem de abrir. O relógio marcava 11h58 da noite quando a luz da sala piscou. E lá estava ele, o homem do chapéu, de pé no meio da sala, o bilhete entre os dedos. Não sei como entrou, não sei se ele realmente estava lá. Mas ouvi sua voz, clara e rouca. O bilhete foi sorteado novamente, e agora, é você quem está na lista. Acordei no chão sem lembrar de ter desmaiado. O bilhete mais uma vez tinha desaparecido. Fui até o café, tentando encontrar o Sr. Ernesto. Talvez ele soubesse mais. Mas o café estava fechado. As portas lacradas. E na vitrine, colado com fita adesiva, havia um aviso. Fechado por luto. Ernesto dos Santos, falecido dia 17 de julho. Meu corpo gelou. Olhei para o reflexo na vitrine. Atrás de mim, um homem de chapéu me observava. Quando virei, não havia ninguém. Corri para casa e travei todas as portas. Mas algo me dizia que já era tarde demais. No noticiário daquela noite, uma voz monótona anunciava os números do sorteio da Mega da Virada Especial edição comemorativa. Eram exatamente os mesmos números. 06, 13, 17, 23, 41, 58. Olhei para o espelho. Meu rosto parecia diferente, mais pálido, mais envelhecido. E então percebi algo impossível. No reflexo, o homem de chapéu estava atrás de mim. Só no espelho, não no quarto. Ele colocou a mão no meu ombro refletido e disse: Parabéns, você é o próximo portador. O vidro do espelho rachou, formando linhas que lembravam os números do bilhete. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. E antes que o espelho estourasse em 1000 pedaços, ouvi um último sussurro vindo do reflexo. Sorte grande ou condenação eterna. Desde aquela noite não sei mais distinguir o que é sonho e o que é realidade. O mundo parece ter perdido o contorno. As horas se confundem, os dias se arrastam, e as vozes, elas não me deixam mais em paz. Vozes que repetem os números, sempre os mesmos, sempre na mesma ordem, como uma contagem regressiva infinita. 6, 13, 17, 23, 41, 58.
Achei que poderia fugir, mas o bilhete está sempre um passo à frente. Já o encontrei dentro do bolso de uma roupa que eu não lembrava de ter usado, dentro da geladeira, até debaixo da pele. Sim, juro, uma noite senti algo coçando o braço, e quando arranhei a pele, o papel estava ali, dobrado, úmido, como se tivesse brotado de mim. Tentei pedir ajuda. Fui à polícia, contei tudo. Eles me olharam como se eu fosse louco. Um dos oficiais, debochado, disse que se eu realmente tivesse um bilhete premiado deveria estar feliz. 2 dias depois, li no jornal: policial morre em acidente misterioso na rodovia, bilhete de loteria encontrado em seu bolso. O mesmo bilhete. O mesmo número 17 riscado. Parei de tentar explicar. Comecei a escrever este relato. Não sei exatamente para quem, talvez para mim mesmo, talvez para quem encontrar isso depois que eu me for. Porque eu sei que não vai demorar. As vozes ficam mais altas a cada noite. E ultimamente, tenho visto o homem do chapéu até durante o dia. Às vezes ele está parado do outro lado da rua observando. Às vezes sentado dentro do ônibus. Outras vezes, refletido em lugares onde ele não deveria estar. Hoje, percebi algo. Toda vez que o vejo, há alguém por perto que está prestes a morrer. Foi assim com Ernesto. Foi assim com o policial. Foi assim com Mariana. Sim, eu a vi novamente. Ela apareceu ontem à porta do meu apartamento. O rosto pálido, os olhos fundos, a mesma cicatriz no pescoço, só que agora ela estava queimada. Ele não vai parar, sussurrou, a voz arranhada. Você precisa entregar o bilhete a outro antes do próximo sorteio. E se eu não fizer isso? Perguntei, quase sem voz. Então ele vai te levar, ela respondeu, e o ciclo recomeça. Ela me entregou um envelope e desapareceu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Dentro, o bilhete. Mas agora, o verso estava diferente. Abaixo das iniciais AMA, havia uma nova linha escrita à mão. Agora é sua vez, MLC. Demorei alguns segundos para entender. Meu nome completo. Minhas iniciais. Foi nesse instante que percebi, eu não tinha encontrado o bilhete por acaso. Ele tinha me escolhido. As próximas horas passaram como um borrão. Luzes piscando, portas abrindo sozinhas, o cheiro de fumaça e ferro queimado impregnando o ar. E a cada minuto, eu sentia o ar ficar mais pesado, como se o próprio tempo estivesse se curvando ao redor de mim. Quando o relógio marcou 11h57 da noite, o bilhete começou a queimar sozinho na mesa. As chamas formaram os números no ar, um por um. E quando o último se completou, ouvi a voz dele, atrás de mim. Sorte grande, meu amigo. Virei devagar. O homem do chapéu estava lá. O rosto ainda coberto pela sombra. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Atrás dele centenas de rostos, pálidos, imóveis, com olhos queimando como brasa, me observavam em silêncio. Cada um segurava um bilhete idêntico. E todos sussurravam ao mesmo tempo, como uma oração. 6, 13, 17, 23, 41, 58. Senti meu corpo fraquejar. As luzes piscaram. E então nada. Quando acordei, o café estava diante de mim. O mesmo café primavera. Mas, diferente. Mais vazio. Mais frio. Do lado de fora, uma faixa de aluga-se. Sentei-me na mesa do canto, a mesma onde tudo começou. O bilhete estava sobre a mesa, dobrado com cuidado como da primeira vez. Olhei para ele, hesitante, e percebi algo novo. No verso, um nome diferente. Não o meu, nem o de Álvaro. Um nome que eu nunca tinha visto antes. A campainha da porta tocou. Uma pessoa entrou. Jovem, casaco escuro. Sentou-se na mesa ao lado da janela. Pedi um café.
Eu observei por alguns segundos, em silêncio. E, sem saber exatamente porquê, deixei o bilhete sobre a mesa e me levantei. Enquanto saía, olhei de relance pelo reflexo da vitrine. Atrás de mim, o homem de chapéu sorria. E o bilhete estava agora nas mãos da nova pessoa. Dizem que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o verdadeiro dono do bilhete premiado que nunca foi reclamado. Alguns afirmam que o papel ainda aparece em mesas de cafés esquecidos, esperando pelo próximo escolhido. E se algum dia você encontrar um bilhete velho com os números 06, 13, 17, 23, 41 e 58, pense bem antes de tocá-lo. Porque sorte demais sempre cobra um preço.